Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de estrutura de dados. E nessa nossa videoaula, nós vamos continuar o estudo sobre listas com alocação dinâmica. Na nossa última videoaula, nós mostramos a lista simplesmente encadeada e as suas operações de inserção, de remoção, ou mesmo de impressão do conteúdo da lista. E agora, nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos mostrar outros tipos de listas com alocação dinâmica, que seriam a lista duplamente encadeada e a lista circular. E vamos falar detalhadamente também da lista encadeada ordenada. E da lista ordenada nós vamos, sim, trabalhar no mesmo esquema que nós fizemos nas últimas aulas. Vou mostrar para vocês como é construída a estrutura, primeiro aqui nesses slides, como são realizadas as operações de inserção, de remoção na estrutura, e depois, no final da videoaula, nós vamos executar o algoritmo no Code Blocks. Começamos nossa videoaula falando então sobre outros tipos de listas com alocação dinâmica. Quando falamos das listas simplesmente encadeadas, nós mostramos uma lista no qual eu tinha, para cada elemento, como conteúdo, um valor, que nos nossos exemplos trabalhamos com números inteiros, então tinha esse campo valor, e tinha outro campo que era um ponteiro para o próximo elemento. Então sempre tinha essas duas informações nos elementos da minha lista, um valor e um ponteiro para o próximo elemento. Ter apenas um ponteiro para o próximo elemento fez com que a lista que nós estudamos na última videoaula seja chamada de uma lista simplesmente encadeada, porque ela possui apenas um ponteiro que encadeia ela, que liga esse elemento para o próximo elemento da minha estrutura. Agora eu apresento para vocês o conceito das listas duplamente encadeadas, porque ela possui, ao invés de apenas um ponteiro, ela possui dois ponteiros. Então, cada elemento alocado na minha lista, ele passa a ter três informações. Então, ele tem o seu valor, que podemos manter no conceito que é um número inteiro. Então, ele tem um valor, que é um número inteiro, e tem dois ponteiros. Aquele ponteiro para o próximo elemento ainda existe, porém, na lista duplamente encadeada é acrescentado um ponteiro que aponta para o elemento anterior a esse elemento. Então, um elemento numa lista duplamente encadeada, ele tem dois ponteiros. Um ponteiro para o próximo elemento e um ponteiro para o elemento anterior. Então, eu tenho o dobro de ponteiros para endereçar os meus elementos. Interessante destacar que eu continuo tendo a necessidade quando a gente trabalhava com a lista simplesmente encadeada, eu tinha necessidade de armazenar a primeira posição da minha lista. Então, eu armazenava o início da minha lista para que a partir do início da lista eu pudesse percorrer a lista em um sentido. Agora, como eu tenho dois ponteiros, um ponteiro para o elemento anterior e um para o próximo elemento, é interessante eu ver que eu posso então percorrer a minha lista nos dois sentidos. Então, se eu posso percorrer sempre chamando o próximo elemento, eu também poderia percorrer sempre chamando o elemento anterior. Então, se eu posso percorrer a minha lista nos dois sentidos, é interessante destacar que eu preciso, então, armazenar não só o início da minha lista. Eu também preciso de uma variável, preciso de uma posição de memória para que eu armazene a última posição
o último elemento da minha lista. Então, com listas duplamente encadeadas, eu armazeno não só o início da lista, eu armazeno o início e também armazeno o final da lista, em 2 ponteiros. Interessante destacar também que, quando a gente trabalhava com a lista simplesmente encadeada, vocês devem se recordar que, caso eu percorresse toda a minha lista desde o início, percorresse todos os elementos, todos os nós da lista, quando eu chegasse ao último elemento, o elemento posterior ao último elemento, ele apontava para a posição null, para nulo. Então, sempre o campo próximo do último elemento, ele apontava para nulo. Esse conceito continua sendo válido. Porém, agora acrescento na lista duplamente encadeada o seguinte conceito. O primeiro elemento da minha lista, ele tem o campo posterior e tem o campo anterior. Vocês concordam comigo que o campo não existe um elemento anterior a ele, visto que ele é o elemento inicial da lista. Ele não tem um ponteiro. O ponteiro anterior a ele não aponta para nada, porque ele é o primeiro elemento. Então, se o elemento anterior a ele não deve apontar para nenhum elemento, ele aponta para null. Então, com as listas duplamente encadeadas, o ponteiro que é anterior ao primeiro elemento aponta para null. E aquele conceito de que o elemento que é o próximo do último elemento aponta para null também é válido. Então, tem esses 2 ponteiros apontando para null. O anterior do primeiro elemento da lista e o posterior do último elemento da lista. Então, é interessante destacar que, quando eu trabalho com as listas duplamente encadeadas, outra vantagem que eu possuo aqui, e acho importante destacar, é essa questão de não existir a necessidade de percorrer a lista com 2 ponteiros. Como assim? Vocês devem recordar que, quando a gente fez a implementação da lista simplesmente encadeada, em várias das minhas operações, eu precisava de trabalhar com 2 ponteiros, além do meu ponteiro que aponta para o início da lista. Então, eu tinha um ponteiro que eu sempre denominei de auxiliar, que era o elemento que percorria a lista propriamente dita, e eu tinha um segundo ponteiro, que era o ponteiro anterior, que armazenava o elemento anterior ao elemento auxiliar. Tendo o auxiliar e também o anterior, que a gente executava as movimentações dos ponteiros para permitir a ocorrência das inserções, das remoções, das operações dentro da minha lista. Agora, como eu tenho já, todo elemento tem um elemento que aponta para o próximo e também um elemento que aponta para o anterior, eu sempre já vou ter esse controle de quem é o anterior, quem é o elemento anterior a um elemento e quem é o próximo a partir dele. Então, eu não vou precisar mais de percorrer a minha lista com 2 ponteiros. Eu posso percorrer apenas com um ponteiro, só com o auxiliar, e de acordo com essas ligações que eu já possuo de anterior e próximo para cada elemento, eu vou movimentar esses ponteiros de anterior e próximo de cada elemento. Então, eu não vou mais precisar de percorrer a lista com 2 ponteiros. Eu irei percorrer apenas com o ponteiro auxiliar. Isso também é uma vantagem. Uma desvantagem que acho que podemos considerar é que eu tenho um maior número de ligações para serem realizadas. Então, agora a gente tem, pensando na estrutura, apenas a estrutura em si, eu tenho o dobro de ponteiros. Então, eu tenho que controlar para cada elemento o posterior e o anterior. Então, eu vou ter uma maior quantidade de ligações a serem realizadas. Essa maior quantidade de ligações a serem realizadas não chega a ser um problema desde que o programador observe detalhadamente qual é a movimentação dos ponteiros que ele está realizando.
Então, caso o programador analise cuidadosamente as posições dos ponteiros, ele não vai ter nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, ele vai ter a facilidade de poder de executar as operações da lista de inserção e remoção, utilizando os ponteiros que ele já possui, de anterior e próximo de cada elemento, sem precisar de dois ponteiros auxiliares, vai precisar de apenas um. Eu não vou mostrar no nosso curso um exemplo de lista duplamente encadeada, mas fica para vocês como a implementação em si fica como um material complementar. Então, aconselho vocês a estudarem, olhar na internet, caso vocês não queiram construir a lista duplamente encadeada do zero. Do zero não, pegar a que a gente fez, a simplesmente encadeada, e adaptar para que ela funcione com dois ponteiros. Caso vocês não queiram fazer isso, vocês vão achar o código dessa lista em diversos sites na internet para que vocês possam apenas ler ali, estudar o código e interpretar para verificar como que funciona cada uma das operações dessa lista. Outro tipo de lista que eu possuo seria a lista circular, uma outra variação de lista. A grande diferença entre uma lista circular e as listas encadeadas que nós estudamos é que na lista circular eu não possuo um elemento que aponta para null. A lista é circular porque eu percorro ela a partir do primeiro elemento. Quando eu chego no último elemento, o último elemento não aponta para null. O último elemento aponta novamente para o primeiro elemento. Por isso a lista fica circular e ela vai ser uma lista que não vai ter fim. Porque sempre que eu chegar no final eu vou apontar novamente para a primeira posição. Por isso vem o conceito do circular. A lista circular ela pode ser simplesmente ou duplamente encadeada. Então eu posso trabalhar com lista circular com apenas o ponteiro para o próximo ou com os dois ponteiros de próximo e anterior. E a grande vantagem aqui de se trabalhar com a lista circular é a seguinte: vocês devem recordar que quando fizemos a primeira implementação de listas simplesmente encadeadas, eu tinha 3 casos de inserções. Eu criei 3 funções de inserção. Eu tinha uma função que era inserção no início da lista, uma segunda função que era inserção no meio e uma terceira que era inserção no final. E para remoção, o mesmo caso, tinha remoção no início, no meio e no final da lista. Então eu tinha esses casos especiais de inserção e remoção. Agora, quando eu trabalho com a lista circular, como eu não vou ter essa preocupação de, a partir do início da lista, ter que me preocupar por exemplo, se o último elemento ele aponta para null. Quando eu chegar em um elemento que aponta para null, quer dizer que esse elemento é o último elemento da lista. Quando a gente tinha essa condição, lá na minha implementação de vou percorrer até chegar no último elemento. Eu sei que é o último elemento porque ele vai estar apontando para null. O próximo vai apontar para null. Então, quando estiver apontando próximo para null, eu vou criar um código especial aqui que vai ser a inserção no final. Agora, com o conceito de lista circular, eu não tenho isso. A função de inserção ela é uma só, porque eu não tenho esses casos especiais de procurar o elemento onde o próximo elemento é o null, por exemplo. Ou pensar no primeiro elemento em si. Eu tenho o primeiro elemento. Estou pensando aqui numa lista circular que seja duplamente encadeada. Eu tenho o primeiro elemento. Eu tenho o anterior a ele. O anterior ao primeiro elemento numa lista circular não vai ser null. Ele vai ser o último elemento da lista. Então eu não vou ter essa preocupação com controlar, com me preocupar que se o anterior for nulo, é o primeiro elemento. Eu não vou ter essas preocupações. Com a lista circular, eu vou fazer apenas uma função de inserção
e apenas uma função de remoção. Eu não tenho esses casos especiais. Então, é algo que torna essa implementação bastante estudada em cursos de estudo de dados e bastante interessante. Passo agora para mostrar para vocês o código para a criação de uma lista ordenada. A lista ordenada, no nosso caso, estamos implementando a lista ordenada com apenas um ponteiro, então apenas com a estrutura apontando com cada elemento apontando para o próximo elemento da estrutura. Então, uma lista ordenada simplesmente encadeada. E mostro com detalhes a lista ordenada porque a lista ordenada, ao lado da lista simplesmente encadeada sem ordenação, são as duas listas que são as listas mais utilizadas em um curso de estudo de dados. Então, quando vocês forem lecionar essa disciplina enquanto futuros professores, acredito que são as duas listas mais comuns de serem ensinadas em um curso de estudo de dados. Então, detalhadamente, nós vamos explorar esses dois tipos de lista. A lista ordenada ela seria o quê? Seria uma lista que, na medida em que eu vou inserindo os elementos nela, eu já vou inserindo os elementos em ordem crescente. Então, vamos trabalhar com o exemplo de uma lista que é uma lista de números inteiros. Então, eu já vou inserindo os elementos na lista já em ordem crescente. À medida em que eu insiro um novo elemento, eu percorro a lista para localizar qual é a posição em que ele deve ser inserido e inserir esse elemento nessa posição correta. Então, por isso ordenada, porque a ordenação é feita durante a inserção dos elementos na minha lista. E vou mostrar para vocês aqui, então, detalhadamente, como que seria o código para inserção na minha lista ordenada. Criei esse código aqui para seguir o exemplo para vocês e vou simular aqui a inserção de alguns elementos, mostrando que agora com essa lista ordenada eu não tenho também aquela preocupação de inserir no início, no meio ou no fim da lista, porque o local de inserção ele depende do valor que eu estou inserindo e depende também dos valores que já estão na lista. Então, se o primeiro elemento da lista está alternado ali com 3, 4, 5 e 6, e eu vou inserir o 1, ele vai ser uma inserção no início. Mas se eu for inserir o 10, é uma inserção no final. Então, esse código que vocês estão vendo no slide, que eu vou explicar detalhadamente, ele já faz essa preocupação de em qual posição eu vou realizar a inserção. Então, tenho aqui uma lista que possui um início, uma marcação de início da lista, e a gente está começando a inserção no momento em que a lista está vazia. Então, se a lista está vazia, o início da minha lista aqui, o início vale null. Eu não coloquei aqui a declaração das variáveis para que a gente pudesse ter uma melhor organização do slide, não precisasse ficar com as letrinhas muito pequenas do slide. Então, eu omiti aqui a declaração das variáveis, a alocação de memória para essas variáveis. Então, a primeira coisa que eu faço, estou criando um novo elemento. O novo elemento possui valor e possui também o campo próximo. Partindo do conceito que o valor que eu estou inserindo é o número 5, então o usuário optou por inserir o número 5, então o novo setinha valor aponta para 5. Então o valor apontado pelo ponteiro novo é 5. A partir daí vou entrar aqui nessa condição. Vou verificar se o início é null. Ora, como eu estou começando aqui a inserção da minha lista do zero,
No primeiro momento, o ponteiro início aponta para null. Se o ponteiro início aponta para null, a próxima instrução que eu vou fazer é o novo próximo. Então, o próximo elemento, a partir do null, vai apontar para o início. Como o início da minha lista é null, então o novo setinha próximo vai apontar para null. O ponteiro subsequente, que é o novo, vai apontar para null. E o próximo comando que eu vou então executar é, o início estava apontando para null, então agora como eu tenho esse novo elemento, que é o único elemento da minha lista ordenada, o início vai ser igual a novo, para que agora o início aponte para esse elemento, que é o primeiro e único elemento até o momento da minha estrutura. Então, aqui finalizo a inserção do primeiro elemento. Parto agora para uma segunda inserção de um valor, que é o valor 3. Então, voltei aqui para a primeira linha, está marcado aqui de vermelho, em qual posição, em qual passo do algoritmo eu estou. Então, estou inserindo agora o elemento novo, e o valor desse elemento novo é o número 3. Aí eu irei fazer a comparação. O início é igual a null? Agora o início não é igual a null mais. O início agora está apontando aqui para esse endereço de memória cujo valor é 5. Então, não vou entrar aqui na minha condição if, vou entrar aqui no meu else, a qual eu vou atribuir ao ponteiro auxiliar o valor de início. Então, eu tinha aqui o início apontando para o endereço de memória cujo valor é 5, e agora eu vou ter um ponteiro auxiliar que aponta para o mesmo local. Aí, vou tentar entrar nessa condição, que seria um while, né? Que vai verificar. Eu vou ficar preso aqui dentro desse while, caso eu atenda as duas condições que aqui estão. A primeira é, o auxiliar é diferente de null? Nesse nosso caso, nesse momento aqui na minha estrutura, o auxiliar ele é diferente de null. O auxiliar aponta para o elemento 5. Segunda condição, o auxiliar setinha valor é menor que o novo setinha valor? O auxiliar setinha valor é o 5. O novo valor é o 3. O 5 não é menor que o 3. Então, como o 5 não é menor que o 3, mostra que eu quero inserir o número 13, então, aqui no início da minha estrutura. Então, não vou entrar nesse while, porque eu não atendi as duas condições, atendi só a primeira. E vou vir aqui para esse if. Esse if vai definir que o meu elemento vai ser inserido na primeira posição da minha lista. Porque ele compara. Olha só, estamos aqui nesse cenário. Então, eu não vou entrar no meu while e vou cair na condição na qual ele pergunta se o início é igual ao auxiliar. Nesse momento aqui, o ponteiro início aponta para o mesmo local do ponteiro auxiliar. Então, o início é igual ao auxiliar. Então, ele vai executar essa instrução. Início é igual a novo. Então, o ponteiro início que apontava aqui para a posição 5, para o elemento 5, vai passar a apontar para o elemento 3. Então, início é igual a novo. O campo novo, que está sendo inserido agora, ele ainda não possui um próximo. Porque a gente só determinou para ele, por enquanto, aqui o valor. Agora, eu vou atribuir para onde vai apontar o próximo do novo. E ele vai apontar para onde aponta o ponteiro auxiliar. O ponteiro auxiliar aponta para o elemento 5. Então, o próximo do elemento 3 vai apontar para o elemento 5. E eu vou ter aqui, nesse momento, os meus dois elementos aqui ordenados. Fiz uma inserção no início da minha lista ordenada. Parto agora para uma terceira inserção, que seria a inserção do valor 8. O valor 8, então, olhando aqui a estrutura que eu tenho montada, você já vê que ele vai ser inserido no final da minha lista. Como é feito esse processo? Então, o primeiro passo, o meu ponteiro novo
no valor vai receber 8. Então, o valor aqui que vai ser inserido é o 8. Ele está aqui em novo, setinha valor. Vou comparar. O início é igual a null? Não, o início não é igual a null. O início aponta aqui para o endereço de memória que armazena o elemento 3. Então, não vou entrar no if, vou entrar no else. Entrando no else, o auxiliar vai receber o início. Então, o auxiliar aponta para a mesma posição que o início. Vou entrar aqui agora no meu while. Agora sim eu vou entrar no while. Por que agora eu entro no while? Porque o auxiliar é diferente de null. O auxiliar aponta para 3, não é nulo. E o auxiliar valor, que é o 3, ele é menor que o 8, que é o novo valor. Então, o 3 é menor que o 8. O auxiliar é diferente de null. Vou entrar no laço. Esse laço vai utilizar um ponteiro anterior. Então, eu defino um ponteiro ante, que vai apontar para o mesmo local onde está o ponteiro alce. Então, estão os 3 ponteiros agora no início da execução da minha inserção. Então, o anterior agora aponta para alce e eu vou passar o ponteiro auxiliar uma posição para frente. Então, o auxiliar está aqui, passo ele para cá. Então, andei uma posição para frente no ponteiro auxiliar. E vou olhar novamente. Vamos lá, o auxiliar é diferente de null? Sim, ele aponta para 5, ele é diferente de null. O auxiliar valor é menor que o novo valor? O auxiliar valor é 5. Ele é menor que o novo valor, que é 8. Então, vou continuar dentro do laço. Executo novamente. Anterior é igual ao auxiliar. O anterior estava junto com o início. Eu vou passar ele uma posição para frente. Está aqui igualado no auxiliar. Então, executei que o anterior é igual ao auxiliar. E passo o auxiliar uma posição para frente. Então, agora eu passo o auxiliar para null. Por que para null? Ele apontava para o 5. O próximo do 5 é o nulo. Então, se eu passei auxiliar, fazendo auxiliar igual ao auxiliar próximo, o auxiliar agora vai ser igual a null. Se o auxiliar é igual a null, agora quando eu for tentar executar, verificar se eu vou continuar no while ou não, eu já vou ferir essa primeira condição. O auxiliar já não é mais diferente de null. Então, eu já não vou ficar mais dentro do while. Já vou sair do while. Vou sair do while e vou cair nessa condição, nesse if aqui. Que me pergunta, o início é igual ao auxiliar? Não é. O início aponta para 3 e o auxiliar é null. Então, eu vou entrar aqui na parte de baixo, aqui no meu else, que faz com que o anterior, próximo, então o próximo aqui do ponteiro anterior, vai apontar para novo. O próximo do anterior apontava para null. Agora, ele vai deixar de apontar para null e vai passar a apontar para o novo, dessa maneira. Então, ele apontava para null, o novo aqui apontava para 8, agora ele vai apontar para o 8, que é onde o ponteiro novo está. Então, executei essa instrução aqui de vermelho. Ainda não tenho para onde o próximo do novo vai apontar. Então, vou executar a instrução abaixo que fala que o novo setinha próximo vai apontar para o auxiliar. O auxiliar é null, então o novo próximo, então depois do 8, vai estar o null. Então, inseri o 8 no final da minha estrutura, utilizando esse algoritmo. Agora, supondo que eu queira inserir o valor 7. Então, agora eu vou executar aqui mais rapidinho. O valor 7 vai estar aqui é uma inserção que eu vou realizar no meio da minha lista. Como vocês podem observar, o 7 vai ficar entre o 5 e o 8. E faço o mesmo processo. O novo valor recebe valor. Então, o novo que aponta para 7. O início não é null. Então, eu vou entrar aqui no else. Então, auxiliar vai ser igual a início. O ponteiro auxiliar está aqui apontando para onde aponta o início da minha estrutura. E vou entrar no while. O auxiliar é diferente de null? Sim, porque ele aponta para 3. O auxiliar valor é menor que o novo valor? Sim, porque o auxiliar valor é 3 e o novo valor é 7. Então, eu vou entrar aqui dentro da minha condição while.
que faz como seu primeiro comando que o anterior é igual ao auxiliar. Então, coloco o anterior aqui junto com o auxiliar na primeira posição da minha lista. Então, anterior é igual ao auxiliar. Passo o auxiliar uma posição para frente. Auxiliar é igual ao auxiliar próximo. E olho de novo. O auxiliar é nulo? Não é. O auxiliar valor, que é 5, é menor que o novo valor, que é 7? Sim. Então, continuo dentro do while. Volto aqui e executo novamente. Anterior é igual ao auxiliar. Então, igualo os dois ponteiros novamente. E novamente jogo o auxiliar uma posição para frente. Executo auxiliar é igual ao auxiliar setinha próximo. Passo o auxiliar uma posição para frente. Pergunto novamente, testo novamente a minha condição do while. O auxiliar é diferente de null? Sim. Ele aponta para 8, ele é diferente de null. O auxiliar valor é menor que o novo valor? Agora já não é mais. Porque o auxiliar setinha valor, ele aponta para quê? Para 8. E o novo valor é 7. Então, o auxiliar não é mais menor que o novo valor. Então, eu vou sair aqui do meu while e vou descer para essa comparação, para esse if, que aqui está. Esse if me questiona. O início é igual ao auxiliar? Não é. O auxiliar aponta para 8 e o início aponta para 3. Não é igual. Então, eu vou entrar aqui no meu else. O que o else faz? O anterior próximo vai ser igual a novo. O anterior aponta para 5. O próximo do anterior aponta para o 8. Ele vai deixar de apontar para o 8 para apontar para o valor novo, que é o 7. Então, essa ligação aqui entre o 5 e o 8 vai passar a ser entre o 5 e o 7, porque o anterior próximo vai apontar agora para o novo. Então, isso que acontece. Eu desfiz a ligação entre o 5 e o 8, fazendo com que o próximo do 5 agora seja o 7. E o auxiliar continua apontando para o 8 aqui. O próximo passo que eu faço é o novo, que ainda não, a gente não apontou ainda o próximo do novo. O próximo novo vai apontar para o auxiliar. Então, vai apontar para onde o auxiliar aponta. O auxiliar aponta para 8, então o novo próximo também agora vai apontar para 8. Então, tenho a lista agora certinha, ordenada, com inserção realizada de maneira ordenada, com os valores 3, 5, 7 e 8. Supondo que eu queira fazer uma última inserção aqui do elemento 6. Então, como é feita essa inserção? A mesma coisa que a gente fez no 7, basicamente. Então, o novo valor recebe o valor que é o 6. O início não é igual a null, então vou entrar aqui no meu else, jogando o ponteiro auxiliar para o início da minha estrutura. Então, auxiliar é igual a início. Vou testar minha condição while. O auxiliar é diferente de null? Sim, o auxiliar aponta para 3. O auxiliar valor, que é o 3, ele é menor que o novo valor, que é o 6? Sim. Então, condições atendidas. Entro aqui no meu while e o anterior recebe agora o auxiliar. Então, o anterior vai apontar aqui para o início da estrutura também. Os 3 ponteiros apontam para o mesmo lugar. Depois disso, o que eu faço? Jogo o ponteiro auxiliar uma posição para frente. Agora, o auxiliar aponta para o 5. O anterior continua apontando para o elemento anterior ao 5, que é o elemento 3. Testo novamente a condição. O auxiliar é diferente de null? Sim, ele vale 5. O auxiliar valor, que é o 5, é menor que o novo valor, que é o 6? Sim, ele é menor. 5 é menor que 6. Então, continuo aqui no meu while. Continuo no while, jogando o anterior igual ao auxiliar. Então, passo o ponteiro anterior para onde o ponteiro auxiliar está. Uma posição para frente do local onde ele estava. Ele apontava para o 3, agora aponta para o 5.
e jogo também o auxiliar uma posição para frente. Ele apontava para o 5, agora aponta para o 7. Observem que o ponteiro antes sempre está uma posição atrás do ponteiro auxiliar. Testo novamente a minha condição. Auxiliar é diferente de nulo? Sim, ele aponta para 7. Ele é diferente de nulo. Auxiliar valor, que é o 7, é menor que o novo valor, que é o 6? Não, não é. Ele é maior. Se ele é maior, agora eu vou sair do meu laço. Saindo do laço, saindo da minha condição, while, eu vou entrar aqui no if. Vou comparar. O início é igual ao auxiliar? Não. O início aponta para 3, o auxiliar aponta para 7. Não é igual. Então, eu vou entrar aqui no meu else. E o primeiro comando que ele faz é fazer com que o anterior próximo passe a apontar para o novo. O anterior aponta para 5. O próximo do anterior aponta para o 7. Ele vai deixar de apontar para o 7 e vai passar a apontar para o 6. Então, o 5 que apontava para o 7 deixou de apontar para o 7 e agora aponta para o 6, porque o anterior próximo aponta para o novo. O novo ainda não tem próximo, a gente não alocou o próximo até agora, a gente não fez a ligação do próximo até agora do novo, e agora eu faço. O novo próximo é igual ao auxiliar. O auxiliar aponta para o 7, agora então o novo próximo aponta também para o 7, e eu tenho minha lista perfeitamente ordenada, 3, 5, 6, 7 e 8. Mostro agora para vocês o código da remoção, com a mesma estrutura, com as mesmas posições que aqui estão, para que a gente possa executar a remoção de alguns desses elementos, para que vocês visualizem como é feito esse processo. Primeira coisa que eu faço aqui, primeiro passo que eu sigo, é o auxiliar apontar para o início da minha estrutura. Digitei aqui embaixo o número é igual a 3, por quê? A primeira remoção que eu vou tentar executar é a remoção do número 3. A remoção, no caso da lista ordenada, eu passo como parâmetro para a minha remoção qual é o número que eu quero remover. Então, parto do conceito que o meu operador, o meu usuário, digitou que ele quer remover o elemento 3. O elemento 3 é o que está aqui no início da minha lista. Eu vou tentar remover ele. Então, a função remoção tem como parâmetro o número que eu pretendo remover na minha lista. Então, partindo do conceito que o número então é o 3, o auxiliar recebeu o início, eu vou tentar entrar aqui nesse while. O que esse while me fala? O auxiliar, ele é diferente de null? Sim, ele é diferente de null. Ele aponta para 3. O auxiliar valor, ele é diferente de número? O auxiliar valor é o 3. Ele é diferente do número, que também é 3? Não, é igual. O auxiliar, então, é igual ao valor. O auxiliar setinha valor é igual ao número. Então, não vou entrar no while. Já vou pular aqui para baixo para o meu if. A condição do if é, o auxiliar é igual a null? O auxiliar não é igual a null. O auxiliar aponta aqui para a primeira posição. Então, não vou entrar no meu printf, vou entrar no else. O else vai me perguntar, olha só, o auxiliar setinha valor, ele é igual ao início valor? O auxiliar setinha valor é 3, aponta para o 3. E o início setinha valor também aponta para o 3, então é igual. Então, eu vou executar essa instrução de vermelho. O removido recebe início valor, então a variável removido vai receber o valor 3, que é o que vai ser removido da minha estrutura. E o início passa para o próximo. Então, o início apontava para o 3. Como eu estou removendo 3, o início agora vai apontar para o 5. Então, o início aponta para início ponto próximo. Depois disso, eu fecho o if. Não vou executar as condições dentro do else.
Vou mostrar a minha mensagem. O valor 3, o valor da variável removido, o valor 3 foi removido da lista. E faço um free na posição auxiliar. O auxiliar apontava para 3. Então, agora eu vou dar um free, eu vou liberar essa posição de memória, desalocando essa posição de memória e liberando espaço novamente para o meu sistema operacional. Então, fiz a remoção do elemento do início da minha estrutura. Voltei aqui para a primeira instrução, simulando agora que eu quero executar uma remoção do número 7, que é um número intermediário na minha lista. Então, eu quero remover o 7, que está no meio da lista. Faço o auxiliar igual ao início, então ponho o ponteiro auxiliar aqui no início da minha lista. E vou testar a minha condição while. O auxiliar é diferente de null? Sim, o auxiliar aponta para 5, ele é diferente de null. O auxiliar valor, que é 5, ele é diferente do número? O número é 7, é diferente. Então, eu vou entrar aqui dentro do meu while. Primeiro comando que eu faço dentro do while, o anterior recebe o auxiliar. Então, coloco também o ponteiro anterior no início da minha estrutura e, como fizemos na operação de inserção, jogo o auxiliar uma posição para frente. Então, o auxiliar apontava para 5, agora ele aponta para 6. Joguei uma posição para frente. Testo novamente a condição do meu while. O auxiliar é diferente de null? Sim, ele aponta para 6. Ele não é null. O auxiliar valor, que é 6, ele é diferente de número? O número é 7, é diferente. Então, fico ainda na condição while, executo novamente a primeira instrução. Anterior é igual ao auxiliar. Então, jogo o ponteiro anterior para onde está o auxiliar, apontando para 6, e jogo o auxiliar uma posição para frente. Agora, o auxiliar aponta para o 7. E testo novamente a minha condição. O auxiliar é diferente de null? Sim, ele é diferente de null. O auxiliar valor, ele é diferente de número? O auxiliar valor é 7. E o número também é 7. Eu encontrei o número na lista. Então, se eu encontrei o número na lista, eu vou sair do while e agora eu vou tentar remover esse elemento da minha lista. Saindo do while, eu vou verificar se meu auxiliar é igual a null. O auxiliar não é igual a null, ele aponta para 7. Então, não vou entrar na condição if, vou entrar no else. No else, eu me pergunto, o auxiliar valor, ele é igual ao início valor? O auxiliar valor é 7. O início valor é 5. Então, não é igual. Não vou entrar nesse if. Vou entrar aqui no else. Aqui embaixo no meu else. O que o else faz? A variável removido vai receber o auxiliar setinha valor, que nada mais é que o número que eu estou removendo. Então, removido passa a valer 7. E o meu anterior próximo vai apontar para o auxiliar próximo. O anterior aponta para o 6, o próximo dele apontava para o 7. Não vai mais apontar para o 7. Ele vai apontar para onde? Para o auxiliar próximo. O auxiliar aponta para o 7. O próximo do auxiliar aponta para o 8. Então, meu anterior próximo, que apontava para o 7, vai passar a apontar para o 8, dessa maneira. Então, ele apontava para o 7, não aponta mais, agora ele aponta direto para o 8. Agora, a minha estrutura, se eu for percorrer, ela já está correta. Ela possui o número 5, o próximo do 5 é o 6, o próximo do 6 é o 8, tá certo. Mas eu preciso executar o meu free auxiliar para liberar esse espaço de memória que ficou apontado pelo ponteiro auxiliar. Então, quando eu der o comando free aux, eu vou realmente desaparecer aqui com o elemento, com a posição de memória que armazenava o endereço 7 e vou ficar com essa estrutura, com o 5, 6 e o 8.
Supondo agora que eu queira executar a remoção do número 2. Observem que o número 2 ele não está na minha lista. Mas o usuário pode tentar remover o número que não está na lista. Como que seria esse processo? Então, o auxiliar vai para o início da lista. Vou verificar. Na minha condição, o auxiliar é diferente de null? Sim, porque ele aponta para 5. O auxiliar valor é diferente do número? O auxiliar valor é 5. O número, 2. Então, é diferente. O que eu faço? Jogo o anterior igual auxiliar para o início da minha estrutura e jogo o auxiliar uma posição para frente para que ele aponte para o 6. Testo novamente a minha condição. O auxiliar é diferente de null? Sim, ele é diferente de null, ele aponta para o 6. Ele não é nulo. O auxiliar valor é diferente do número? O auxiliar valor é 6. O número é 2, então são diferentes. As duas condições foram respeitadas. Eu vou me manter aqui dentro do while, executando aqui a primeira instrução novamente. O anterior é igual ao auxiliar. Então, o auxiliar aponta para o 6. Agora, o anterior também aponta para o 6. E o que eu faço com o auxiliar? Jogo ele uma posição para frente. Notem que o anterior sempre está uma posição atrás do auxiliar. Testo novamente o meu while. O auxiliar é diferente de null? Sim. O auxiliar aponta para 8, ele não é igual ao null. O auxiliar valor é diferente do número? O auxiliar valor é 8. O número é 2, é diferente. Então, continuo aqui no meu while. Testo a minha condição, passo o auxiliar para o próximo. E testa a minha condição novamente. Então, tenho aqui a estrutura. O anterior apontava para o 6, eu passei o auxiliar para o próximo e vou testar novamente a minha condição. O auxiliar é diferente de null? Sim, porque ele aponta para o 8. O auxiliar valor é diferente do número? Sim, o auxiliar aponta para o 8. O número é 2. Vou executar então novamente o meu while. O anterior, então, passa a ser igual ao auxiliar. O anterior também aponta para o 8. E eu jogo o auxiliar para o próximo. O próximo do auxiliar, ele é nulo. Então, agora o auxiliar passa a valer nulo. E vou testar a condição de saída de novo do meu while. Verifico. O auxiliar é diferente de null? Não, não é. O auxiliar é igual a null. Agora eu vou sair do while. Quando eu sair do while, eu vou cair nesse se, nesse if, que me pergunta, o auxiliar é igual a null? Sim, o auxiliar ele é igual a null. Quando o auxiliar é igual a null, depois que eu saio do while, quer dizer que eu percorri toda a minha lista até o final. Cheguei no final. Quando eu chego no final, o auxiliar é igual a null. Se eu percorri até no final e cheguei no final, quer dizer que eu não encontrei o elemento na lista. Então, mostra a mensagem para o usuário, falando para ele que o elemento 2 não foi encontrado na lista. Porque eu percorri a lista até chegar no cenário em que o auxiliar, que era quem estava percorrendo a lista, fosse igual a null. Então, quer dizer que eu não encontrei o valor procurado para remoção na minha lista. Simula agora aqui uma última remoção, que seria a remoção do valor 8, que é a última posição da minha estrutura. Então, mesmo passo, auxiliar é igual ao início, auxiliar está na primeira posição. Verifique se o auxiliar é igual a null. Não é. O auxiliar aponta para 5, ele não é nulo. E olhe se o auxiliar valor ele é diferente do número. O auxiliar valor é 5, ele é diferente do número que eu estou tentando remover, que é 8. Então, entro no while, coloco o ponteiro anterior na primeira posição e jogo o auxiliar igual ao auxiliar próximo. Jogo o auxiliar uma posição para frente. Verifico se eu posso sair do while. O auxiliar é diferente de null? Sim, ele ainda é diferente de null, ele aponta para 6. O auxiliar valor, que é o 6, ele é diferente do 8? Sim, ele é diferente do 8. Então, fico dentro do while. Executo novamente as duas instruções. O anterior é igual ao auxiliar,
Então, eu joguei o anterior aqui para frente, apontando para o 6. E o auxiliar também vai para frente. Auxiliar é igual a auxiliar setinha próximo. Então, o auxiliar vai passar a apontar para o 8. Verifico se eu posso sair da minha condição. O auxiliar é diferente de nulo? Sim, ele é diferente de nulo. Ele é igual a 8. Auxiliar valor, que é 8, ele é diferente de número, que é 8? Não. Agora é igual. O auxiliar valor é igual ao número. Então, eu vou sair do meu while e vou cair aqui nas minhas condições, na parte de baixo da função. O auxiliar é igual a nulo? Não, ele não é igual a nulo. Ele aponta para 8. Então, não vou entrar no if, vou entrar no else. Dentro do else, auxiliar valor é igual a início valor? Auxiliar valor é 8. Início valor é 5. Não é. Então, não vou entrar no if. Vou entrar aqui no else. Então, quando eu entrar no else, eu vou cair aqui no removido é igual a auxiliar setinha valor. Auxiliar setinha valor é o 8. Então, removido vai receber 8. E faço com que o anterior próximo, que o anterior aponta para 6, o próximo do anterior aponta para o 8. O anterior próximo, que está apontando para o 8, vai passar a apontar para auxiliar próximo. Auxiliar próximo aponta para nulo. Então, o anterior próximo, aqui então, o próximo do 6, ele vai passar a apontar para onde? Vai passar a apontar para nulo. Por último, então, eu tenho ainda o ponteiro auxiliar apontando para a posição cujo valor é 8. Eu vou dar um free no 8 para liberar esse espaço de memória. E vou ficar apenas com esses dois elementos. Então, eu testei com vocês a lista, a remoção no início, no meio e no final da estrutura. Mostro agora para vocês aqui a execução do meu algoritmo com a minha struct lista ordenada, que tem um valor e um campo próximo. Tenho aqui uma variável global, que é o início da minha lista, é um ponteiro para o início da minha lista. E o tamanho máximo de elementos que a minha lista pode ocupar, que são 10. Tenho aquela função de lista vazia, que olha se o início é nulo. Se o início for nulo, ele retorna 1, quer dizer que a lista está vazia. Tenho aqui as funções que eu transcrevi para os slides de vocês, de inserir, a de remover. E tem também um listar que eu criei aqui, que simplesmente eu ponho o ponteiro auxiliar no início da minha lista, auxiliar igual a início, e até que ele chegue no final da lista, até que ele chegue em nulo, eu mostro o valor do auxiliar, passo a próxima posição. Mostro o valor do auxiliar, passo a próxima posição, até ele chegar no final da estrutura. Então, eu listo dessa maneira todos os elementos que a minha lista ordenada possui. Tem o main, que é praticamente idêntico ao que a gente fez no módulo anterior. Então, o usuário vai editar a opção dele. Se ele quer inserir, então se ele quiser inserir, ele vai verificar se a lista... Ele vai verificar primeiro se a minha lista já está cheia. Então, se já estiver cheia, mostra uma mensagem. Se o tamanho atual for menor que o tamanho máximo, ou seja, se ela não estiver cheia, eu vou executar a função de inserir o valor que o usuário digitou e vou incrementar o tamanho atual. O processo de remoção é bem similar. Eu olho se a lista está vazia. Se ela estiver vazia, mostra a mensagem, lista vazia. Se ela não estiver vazia, então se lista vazia retorna a 0, eu vou executar a remoção perguntando qual valor o usuário quer remover da lista. Então, ele vai editar o valor que ele quer remover e esse valor vai ser utilizado como parâmetro da minha função de remoção. Tenho aqui também a função de listar, que só vai me listar se a lista não estiver vazia. Vamos aqui executar o algoritmo para vocês verificarem o funcionamento dele. Então, vou inserir um valor. Então, vou inserir aqui o valor 5, por exemplo. Então, agora, se eu listar, minha lista possui o elemento 5.
Eu vou inserir um valor antes do 5. Eu vou inserir o valor 3. E agora observem que continua ordenado. Vou listar os valores, está aí o 13 e o 5. Agora eu vou inserir no final. Vou inserir um valor, opção 1, vou inserir o número 9. Então, se eu inserir o 9 foi para o final. Então, se a gente listar 3, 5 e 9. Agora eu vou inserir um valor no meio. Eu vou inserir o número 6, para que ele fique entre os 5 e o 9. Então, inseri o número 6, vou listar certinho, 3, 5, 6 e 9. Vou fazer uma última inserção aqui, então vou inserir um valor, que é o número 2, para ele inserir no início da minha lista. Então, inseri o 2, observe que agora eu vou ter 2, 3, 5, 6 e 9. Então, as inserções estão perfeitas. Mostro agora a remoção. Então, eu quero remover. Vou remover primeiro o elemento no final. Então, vou remover o 9. Então, testamos a remoção no final. Então, o 9 foi removido. Se eu listar aqui, agora eu tenho só 2, 3, 5 e 6. Vou tentar remover um elemento numa posição intermediária. Então, vou entrar em 2 para remover. E vamos remover o 3 ou 5. Vamos remover o 5. Então, removo o valor 5. Me fala que o valor 5 foi removido. E se eu listar agora, eu vou ter apenas o 2, o 3 e o 6. Testo agora uma remoção do início. Então, vou remover, opção 2. Eu quero remover o valor 2. Então, o 2 foi removido. Agora, se eu digitar 3 para listar os elementos da lista, vai mostrar apenas o que ficou, o 3 e o 6. Se eu quisesse remover aqui agora o número 5, que não está na lista, vai me retornar, o elemento 5 não foi encontrado na lista. Agora eu removo para finalizar, para esvaziar a minha lista. Vou remover o número 3 e vou depois também remover o número 6. Vamos ver se tem alguma coisa na lista. Opção 3, lista vazia. Então, funcionou perfeitamente o nosso código. Aconselho vocês a testarem, a implementarem esse código, executarem, não apenas lerem o código que eu fiz, mas também mexerem um pouquinho com a implementação. Então, olhe os slides, tentem entender novamente como foi feitas as minhas operações. Executem no simulador. Se ficou confuso essa parte de inserção ordenada, volta lá na nossa videoaula, assiste de novo o pedaço que você não entendeu. Então, caso apareçam dúvidas, tentem assistir os pedaços com dúvida novamente e, persistindo, entrem em contato comigo pelo ambiente virtual. Feche então a videoaula, que ficou um pouco extensa, agradecendo vocês pela atenção. Muito obrigado.